Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a terceira obra de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, do ano de 1864. Temos em mãos uns trechos desta obra que é fundamental, né? Na tradução do Eri Lopes, que o pessoal encontra lá no portal Luz Espírita. A nossa missão hoje é assim, mergulhar um pouco nos ensinamentos morais que estão nesse livro, sabe? Tentar pegar os pontos mais importantes para a gente pensar. A obra basicamente se propõe a explicar a moral de Jesus, né? Dos evangelhos, para todo mundo, e apresenta o Espiritismo como se fosse a chave para entender umas passagens que antes pareciam meio obscuras. Exato. E o interessante é que o livro foca, assim, exclusivamente na parte moral dos ensinos de Cristo. Deixa de lado os dogmas, os rituais. São 28 capítulos que vão explorando máximas tipo bem-aventurados os aflitos, amar o próximo como a si mesmo, e aquela ideia central, né? Fora da caridade não há salvação. Bem direto. E um ponto que parece central para entender a justiça divina, segundo o livro, é a reencarnação, né? Ou a pluralidade das existências, como ele chama. Como é que ele argumenta isso usando os evangelhos? Olha, ele pega umas passagens bem conhecidas, tipo a conversa de Jesus com Nicodemos sobre ter que nascer de novo. Ele interpreta isso literalmente, sabe? Como renascer num outro corpo. E também aquela referência a Elias, que teria voltado como João Batista. Ele usa isso para dizer que, olha, a alma vive várias vidas. É assim que a gente progride, que a justiça divina funciona para todo mundo ter chance de evoluir. Não é castigo, é aprendizado. Faz sentido, né? Pensar numa jornada longa de aprendizado. E isso acontece só aqui na Terra? Não, não só aqui. Aí ele conecta a reencarnação com a ideia de que existem outros mundos habitados. Lembra da frase "há muitas moradas na casa do Pai"? Ele interpreta assim: a Terra seria uma dessas moradas. Especificamente um mundo de expiações e provas. Basicamente uma escola, né? Onde a gente vem para se depurar, para melhorar como espírito. E essas aflições que a gente passa? Então, podem ser provas, tipo desafios que o próprio espírito escolheu antes de nascer para aprender mais rápido, sabe? Ou podem ser expiações, que seriam consequências de erros passados que a gente precisa viver para aprender e consertar. Mas o objetivo é sempre o progresso. Mas e o fato da gente não lembrar das vidas passadas? Isso não atrapalha? Se a gente não lembra do erro? Pois é, parece contraintuitivo, né? Mas Kardec diz que esse esquecimento do passado, na hora que a gente reencarna, é na verdade uma coisa boa, um benefício temporário. Imagina carregar o peso de todos os erros, de todo o sofrimento. Seria pesado demais, né? Esquecer permite recomeçar mais leve, focar no presente. Claro que as tendências, o aprendizado da alma, isso continua, né? Entendi. E essa ideia de focar no interior, na intenção, no progresso da alma, isso bate de frente com a crítica que ele faz à hipocrisia, né? Totalmente. Ele usa muito o exemplo dos fariseus. Aquela galera super preocupada com a aparência, com seguir a regra por fora, mas por dentro, nem tanto, né? Negligenciavam a pureza do coração. E Jesus, ao contrário, segundo a leitura dele, valorizava a humildade. Daí ele interpreta bem-aventurados os pobres de espírito, como os humildes e não só quem não tem dinheiro, sabe? E a simplicidade de coração. O que vale é ser, não parecer. E no meio disso tudo, o ponto principal é caridade. Mas o que é caridade para ele? Não, não mesmo. É bem mais amplo que isso. Caridade para Kardec é, antes de tudo, benevolência para com todos. Tipo uma atitude de boa vontade mesmo. Inclui perdoar as ofensas e aí entra aquela parte difícil, né? De amar os inimigos, que ele entende como desejar o bem, não a vingança. Inclui também a indulgência, que é tipo ter paciência, compreender as falhas dos outros e, claro, fazer o bem, ajudar, mas sem fazer propaganda, né? Aquela imagem da mão esquerda não saber o que a direita faz. É essa caridade zona, assim, que ele coloca como a lei maior, a condição para a salvação, que seria essa felicidade pelo progresso moral. Além de agir, tem a prece também. O livro fala bastante disso. Como ele vê a eficácia da prece. Olha, a prece funciona, sim, segundo ele, mas depende do como é feita. Precisa ter fé, de verdade, sinceridade, humildade e um ponto-chave:
tem que vir de um coração que já perdoou. Ele repete Jesus: perdoem para que Deus lhes perdoe. A prece não é uma troca, um toma lá da cá. É mais uma conexão, um fortalecimento. E dá para orar por si, pelos outros aqui encarnados e também pelos desencarnados, pelos espíritos, buscando ajuda e alívio para todo mundo. Uma coisa bem particular do livro são as instruções dos espíritos, que aparecem em vários capítulos. Como é que Kardec garante que isso é confiável? Como saber se não é, sei lá, invenção ou um espírito confuso falando? Tem espírito que ainda não sabe muito, que tem suas ideias limitadas ou até que quer enganar mesmo. Por isso ele bate muito na tecla de usar 2 filtros. Primeiro, a razão, a lógica, o bom senso. Segundo, a tal da concordância universal do ensino dos espíritos, que não é só um monte de espírito falando a mesma coisa, mas mensagens de fontes diferentes, por médiuns diferentes, que não se conhecem, chegando a conclusões lógicas e morais parecidas e que batem com a moral de Jesus. É um jeito de checar, de evitar fanatismo, sabe? Então, passamos por essa estrutura moral do Evangelho segundo o Espiritismo. A encarnação explicando a justiça, os mundos habitados, a crítica à hipocrisia, a caridade como centro de tudo, a prece e esse cuidado com as comunicações. Um sistema bem amarrado, né? Tentando dar sentido para a vida, para o sofrimento. Sim, é uma tentativa forte de juntar fé e razão, sabe? Propondo um caminho de melhora constante, baseado na moral de Jesus, mas com essa leitura espírita. Fica aí a reflexão, né? Como esses princípios morais, lá do século XIX, conversam com o que a gente pensa hoje sobre ética, justiça, sobre o sentido da vida. Assunto para pensar. Esse foi o Literatura Miojo, rápido, mas com gosto de quero mais. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.